O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a procuradora da República, Cristina Nascimento de Mello, para uma vaga de desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O nome de Cristina estava na lista organizada pela Procuradoria-Geral da República. Essa vaga do TRF3 é destinada a um membro do Ministério Público. Neste caso, é obrigatório que Lula siga a lista, diferentemente da indicação para Procurador-Geral da República, em que as indicações da categoria são vistas como uma sugestão. Como desembargadora, Cristina Nascimento de Mello substituirá Luiz Lima Stefanini, que se aposentou. O TRF3 é a segunda instância da Justiça Federal para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Além de Cristina, estavam na lista os procuradores Luiz Eduardo Camargo e Marília Soares Ferreira. Cristina Mello é graduada pela Universidade Federal de Goiás e mestre em Direito Público pela Universidade Católica de Brasília e tem especializações em Direito Processual, Constitucional e Processos Penais. Já ocupou cargos na Procuradoria da República em Mato Grosso e São Paulo e foi secretária-geral do Conselho Nacional do MP. Numa decisão polêmica, o governador do Ceará mandou retirar do Palácio do Estado os restos mortais do ex-presidente Castelo Branco. O governador do Ceará, Eumano Freitas, do PT, decidiu retirar o mausoléu do primeiro presidente da ditadura militar da sede do governo do estado. O complexo atualmente abriga os restos mortais de Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou o país de 1964 a 1967 e é tombado pelo patrimônio histórico e cultural do estado. A estrutura está localizada ao lado do Palácio da Abolição, sede do Poder Executivo. Eumano de Freitas disse que no Palácio da Abolição não ficará o mausoléu de quem apoiou a ditadura. Aqui está o mausoléu do Castelo Branco. E eu já disse, a decisão está tomada, ela tem a missão com a nossa querida Socorro França e o Tiago Santana. O Palácio da Abolição não ficará o mausoléu de quem apoiou a ditadura. Será feito no Palácio um monumento em homenagem ao movimento abolicionista, dando destaque ao principal líder desse movimento no Ceará, o jangadeiro Dragão do Mar. O jangadeiro foi líder de mobilização contra a escravidão no século XIX no estado, ao comandar uma greve. A gestão estadual não informou para onde serão levados os restos mortais de Castelo Branco. O governo de São Paulo exonerou o número 2 da educação após erros em material didático. Renato Câmara Nunes Dias era o coordenador pedagógico da pasta. O coordenador pedagógico da Secretaria da Educação de São Paulo, Renato Câmara Nunes Dias, foi exonerado do cargo nesta quarta-feira, após a divulgação de erros contidos no material didático digital fornecido aos estudantes da rede estadual de ensino. Os erros presentes nos conteúdos são referentes a matérias de História e Biologia. Renato Dias era tido como número 2 de Renato Feder, secretário que ocupa a pasta da Educação desde o início deste ano. No mês passado, a Secretaria divulgou a decisão de não receber mais livros didáticos físicos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Após a repercussão do caso, o governo de São Paulo decidiu recuar da decisão de oferecer apenas livros digitais para os alunos. O governador Tarcísio de Freitas disse em agenda pública no interior paulista que irá disponibilizar o material didático de forma impressa e digital, ficando a critério do aluno escolher. Apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas, o deputado Marco Bertaioli será indicado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A maioria dos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo manifestou adesão à candidatura do deputado federal Marco Bertaioli, do PSD, como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A escolha de Bertaioli é fruto de um arranjo entre o secretário estadual de governo e líder do PSD, Gilberto Kassab, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acordo chancelado pelo governador Tarcísio de Freitas. O nome do deputado teve mais assinaturas entre os parlamentares, um total de 62. Agora, o próximo passo será a elaboração de um projeto de decreto legislativo que vai ao plenário, onde deverá ser aprovado. O presidente da Alesp, André do Prado, do PL, convocou sabatina de Bertaioli para a próxima terça-feira, dia 12. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse não ter proximidade com Lula e nem com Bolsonaro. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, negou que tenha proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro ou com o atual chefe do executivo, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu do lado do Bolsonaro? É a pergunta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou prefeito de uma parcela da população ou de outra parcela, eu sou prefeito de todos, né? Quando eu contei para vocês assim, o acordo que a gente fez da Prefeitura de São Paulo com o governo federal, quem era o presidente Bolsonaro. Então, é lógico que eu conversei com ele. Hoje, o presidente é o Lula. Se eu tiver que conversar com o presidente Lula para ser do interesse da cidade, eu vou conversar. Como eu fui para Brasília, eu tenho que ser prefeito olhando para todo mundo. Não vou fechar a porta ou deixar de dialogar com ninguém. Apesar de negar proximidade com Bolsonaro, Nunes já se encontrou com o ex-presidente para discutir o apoio à sua reeleição em 2024. A última pesquisa Datafolha, realizada em 29 e 30 de agosto, mostra que o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, lidera a disputa na capital paulista com 32% das intenções de voto. Nunes aparece em segundo lugar com 24%. A safra de grãos do Brasil bateu novo recorde, com colheita de 322 milhões de toneladas de soja e milho, que puxaram o resultado com altas de produção acima de 15%. Já a colheita de arroz caiu e a de feijão perdeu área de plantio. A safra brasileira de grãos atingiu mais um recorde ao registrar uma colheita de 322 milhões de toneladas, alta de 18,4% em relação à temporada passada. Mostram dados divulgados nesta quarta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, estatal do Ministério da Agricultura, que gere políticas de abastecimento interno. O ciclo de plantio e colheita de grãos no Brasil se inicia em setembro de um ano e vai até agosto do ano seguinte. O volume recorde é reflexo de um aumento na área plantada e de uma alta na produtividade, quando os agricultores conseguem colher uma maior quantidade de grãos em um mesmo espaço de terra. Os destaques na produção ficaram com a soja e o milho. A colheita de soja, por exemplo, bateu um novo recorde, com 154 milhões de toneladas colhidas, um avanço de 23,2% em relação à temporada anterior. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, opera em baixa nesta quarta-feira. O dia é marcado por uma grande aversão aos riscos nos mercados internacionais, com o crescente receio de uma nova alta na inflação e desaceleração econômica. Às 13h35, o índice caía 0,80%, aos 116.387 pontos. Veja mais cotações. Em contrapartida, no mesmo horário, as ações da Petrobras subiam cerca de 0,50%, segurando o índice de uma queda mais acentuada. A companhia é impulsionada pela valorização do petróleo no exterior, que impacta positivamente nos preços das ações. No dia anterior, o Ibovespa fechou em baixa de 0,48%, aos 117.331 pontos. Queda de 0,48% na semana. Com o resultado, o índice passou a acumular. E altas de 1,37% no mês e 6,92% no ano.
A aversão ao risco que tomou conta dos negócios na véspera continua impactando os mercados em nível global, diante da perspectiva de desaceleração da economia em diversos países, além do receio que a inflação volte a subir por conta dos preços do petróleo. A Arábia Saudita e a Rússia, dois dos maiores exportadores de petróleo do mundo, anunciaram cortes na produção da commodity, levando a uma valorização expressiva nos preços dos barris, que ultrapassaram os $90 na última terça-feira. E daqui a pouco, com mais de 30 mortos, passagem de ciclone extratropical supera a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul. Ano de 2023 provavelmente será o mais quente já registrado na história do planeta Terra. O Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.